Olá, minhas amoras! Sejam bem-vindas no canal Dark Hair Extensões. Hoje vamos falar de 3 erros comuns que as pessoas erram bastante na hora de dar um bom acabamento nas extensões. Vamos falar da distribuição dos cabelos na colocação das extensões. Sejam bem-vindos e vem comigo para mais um conteúdo. Roda a vinheta aí, produção, que eu quero falar da minha criação, da minha boneca. Essa é a minha companheira de trabalho e o nome dela é Filomena, tá, gente? Criei uma parceria com ela justo na época que deu uma tempestade de neve aqui na Europa. Então ela apareceu para me dar suporte, para me tirar do tédio e também para me ajudar a criar conteúdos e aprimorar meus conhecimentos. Bem-vinda ao meu canal junto com a minha Filomena, né? Primeiro erro muito comum na distribuição da quantidade de cabelo nas suas extensões. Tem que sempre avaliar como está o cabelo da cliente. Você vê que aqui a minha Filomena, ela tem um corte Chanel. Eu tenho que avaliar muito de pertinho a quantidade em capas ou distribuído em cápsulas de queratina que essa cliente vai precisar para eu ter um acabamento perfeito até chegar na parte de cima. Você percebe aqui que esse cabelo é da mesma cor do cabelo da minha cliente. A cor, primeiramente, tem que encaixar perfeito com o cabelo da cliente para que esconda as imperfeições. E esse acabamento tem que chegar até em cima para que também esconda o corte da cliente. Primeiro erro, a quantidade de cabelo é muito importante a ser avaliada. Não adianta você querer encaixar 100 gramas de cabelo numa cabeça que cabe 200. Ou querer colocar 500 gramas numa cabeça que só vai precisar de 100 gramas. Então é muito importante o olho clínico do profissional nesse momento. Por exemplo, aqui eu já saberia quantas gramas eu ia precisar para essa cabeça com esse tipo de corte. Vem comigo que tem mais. Próximo passo. Segundo erro, eu vou analisar primeira coisa, depois eu vou distribuir essa quantidade de acordo com a necessidade da minha cliente. Aqui eu já comecei. Por exemplo, ela tem um corte Chanel e eu vou precisar encher desde a primeira base com capas finas para criar um preenchimento igual. Então, no mínimo, esse cabelo me caberia 200 gramas de cabelo a 250. Seria uma avaliação para um cabelo Chanel, cheio e com muito volume. Isso porque eu não quero cortar o cabelo da minha cliente. Então, olha só. Primeiramente, eu vou colocar minha primeira capinha. Aqui eu já coloquei para que vocês tenham uma ideia aonde está a primeira capinha e o corte do cabelo da minha cliente, ó. Ele é bem curtinho aqui atrás, ó. Coloquei a primeira capinha bem baixinho. Depois eu vim com a segunda capinha. Sempre respeitando as laterais de 2 dedos para que não sobre cabelo e nem as extensões fiquem saindo para fora. Aqui. Terceira capinha. Você pode perceber que eu deixo aqui um espaço de dedo em dedo. A divisão correta de um dedo, para que você possa preencher. Olha aqui, ó, um dedinho aqui, a próxima seguinte será também de um dedinho aqui. E aqui eu tenho a minha quarta capinha que vai vir aqui nessa direção, ó. Vai vir quase que na direção da orelha. Nunca pode deixar em cima da orelha. A terceira, a quinta capinha, que vai ser uma capa mais curta aqui. E aí vem o acabamento, que é mais importante, porque vai sobrar o topo da minha cliente com o cabelo que vai dar um corte assim, ó. E você vai poder perceber aí em cima como que fica esse tipo de acabamento quando não é bem feito. Fica feio, fica aparente demais, fica inacabado e difícil até para a cliente arrumar o cabelo, caso ela precisa fazer uma arrumação sozinha. Nossa cliente está com o cabelo assim um pouquinho bagunçado, mas a gente vai arrumar ele para que você consiga entender o acabamento desse cabelo melhor. Ele tem que dar um acabamento, tá um pouquinho duro também, tá? Mas a gente dá um jeitinho aqui, peraí. E um dos terceiros erros muito comum que acontece dentro das colocações de extensões é o acabamento. Esse cabelo aparece muito corte Chanel, principalmente aqui na frente. Se você não souber preencher, sempre vai ficar marcado e vai precisar cortar o cabelo da cliente para encaixar nas extensões. E se você quiser saber mais, dentro da nossa formação, existe um módulo que você pode aprender mais sobre as colocações de extensões
fazendo assim que seu trabalho transforme-se em um trabalho de megarrista de excelência. Aqui eu tenho uma capinha que eu posso fazer o acabamento fazendo com que saia essa saia aqui, ó, esse corte da minha cliente. Eu já coloquei todo o cabelo dela e aqui eu vou vir com a última capinha, ou se é de fitas adesivas, ou se é de ponto americano, ou costura nas famosas trancinhas, eu tenho que fazer um acabamento que ajusta aqui o topo da minha cliente. A maioria delas, quando chega aqui em cima, elas não conseguem dar o acabamento deixando essa sobra de cabelo aqui embaixo, formando essa saia na cabeça da cliente. Fica feio, quando ela balança, dá aquele efeito de cabelo saia, né? Que as pessoas falam muito. Olha só, fulano tá usando um mega hair de modelo saia. Mas é porque sobra esse tanto de cabelo aqui em cima e você precisa dar um acabamento criando uma transparência nesse topo sem precisar cortar. E geralmente a gente usa uma capinha bem fininha aqui no topo e cima para poder criar, né, uma que faz ali uma transformação, encaixando no acabamento da cliente e fazendo essa ponta aqui, ó, esse corte aqui na frente, dá um acabamento bonito e perfeito sem precisar cortar. Quando você vem preenchendo todo esse cabelo aqui, ele vai sumindo. O que vai dar acabamento mesmo é a segunda última capinha de cima para baixo. E aqui está o nosso truque, né? Ou nosso segredinho que faz as nossas extensões ser as extensões de sucesso no mercado da beleza. Um bônus que eu falei para vocês que a gente vai oferecemos, né, dentro das nossas formações, que é o conhecimento do material que você precisa usar para confeccionar suas extensões. Aqui tem todos os materiais para a confecção dos primeiros passos do seu aprendizagem com as extensões de cabelo. Aqui temos as grapas, né, que a gente fala, os clipes para prender o cabelo aqui, né, para sempre manter separadinho. Temos alguns tipos de agulhas que você pode usar em variadas confecções, mas uma das mais usadas é a agulha peixinho para os microlinks e a agulha de costura curvada para fazer a costura das telas nos pontos microlink, como esses aqui que a gente tem aqui. A gente vai passar a tela costurando aqui em cima e essa agulha é uma das mais utilizadas e essa aqui. Temos também o pente fino, que você precisa muito com cabo fino, né, para fazer a separação do seu cabelo aqui com mais precisão. É muito necessário você ter um pente de ponta fina, né, que é para fazer a separação, a limpeza aqui, para você conseguir fazer as capas bem feitinhas. Uma tesoura que é muito necessário para você cortar a linha, né, porque como é que você vai trabalhar se você não tiver uma tesoura para cortar a sua linha? Temos aqui a linha que a gente usa, que é uma linha 100% poliéster de super resistência, que é impermeável, não penetra água, não acarreta fungos para o cabelo da cliente e uma linha só já é o suficiente para prender uma capa do mega hair. Temos os alicates, que era para prender os microlinks, né? Ou os anilhos, que são esses aqui, que eu vou mostrar para vocês aqui, né? Esses anilhos aqui, que tem várias cores, tem preto, marrom, castanho, bege como esse aqui, né? Eles vêm em várias cores, como você pode ver. Dentro desse aqui, por exemplo, ó, tem uma gominha, tá vendo? Essa gominha significa proteção para o seu cabelo, porque é uma goma de silicone que vai evitar que a parte metálica esbarra no cabelo diretamente. Aqui também temos o cabelo, né, que é o principal produto para fazer a costura, que a gente vai fazer para você acompanhar um pouquinho do nosso trabalho, como é uma colocação. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar, deixar seu like, seus comentários, que é muito importante para a gente saber as suas dúvidas e poder vir aqui com mais conteúdo para vocês.